A garganta é a gruta que guarda o som. A garganta está entre a mente e o coração. Vem coisa de cima, vem coisa de baixo e, de repente, um nó. O que eu quero dizer? Às vezes acontece um negócio esquisito, quando eu quero falar eu grito, quando eu quero gritar eu falo. O resultado? Calo. Escolhemos o poema Garganta, de Roberto Estrela Dalva, para abrir o primeiro episódio da Rádio Camino, não por acaso. A Rádio Camino nasceu da vontade de colocar a voz da comunidade Camino na podosfera. Toda sexta-feira, ao meio-dia, esse podcast estará disponível nas principais plataformas de streaming. Aqui, vamos falar sobre o que está rolando na escola. Projetos, expedições, eventos, com as participações especiais de professores, alunos e famílias. Eu sou a Ju. Eu sou o Gui. E bora caminhar? Hoje, na Rádio Camino, receberemos os professores Rodrigo Bueno e Rafael Cardoso, que falarão da última expedição do Grade 9. Eu sou o professor Rodrigo Bueno, estou muito honrado de ter sido convidado para esse espaço aqui hoje. E eu estou com o meu colega, meu querido companheiro professor Rafael Cardoso, da equipe de português. Eu sou da equipe de Humanities, nós conduzimos junto com o nosso time uma expedição muito legal esse mês aí, né, esse bimestre. Fantástica. É uma expedição que eu considero que foi uma das melhores da história da Camino e uma das melhores que nós já participamos, né, professor? Em algum momento das nossas vidas aí, isso tinha que acontecer, né? E foi exatamente nessa expedição. E a gente está aqui para bater um papo com as pessoas, inclusive para ajudá-las a entender o que é uma expedição Camino e como é que funciona e o que a gente realmente tem de resultado e também de diversão, né, no meio do processo, porque a gente tem resultado e tem diversão. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Então eu já queria começar esclarecendo um pouco essa dúvida. A gente veio falando sobre isso um pouco no caminho até esse espaço e a gente estava falando da diferença entre trabalhos por projetos e trabalhos com projetos. Então, o que a gente faz na Camino? A gente trabalha por projetos ou a gente trabalha com projetos? Qual que é essa diferença, assim? Então, Bueno, para mim é um grande prazer estar aqui e, inclusive, apresentando não só todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo nas expedições, mas também, principalmente no Grade 9, mas também a gente quer mostrar o que nossos estudantes têm produzido, né? E a gente veio falando realmente como que funciona todo esse processo, como que a gente fez essa trilha de aprendizado, está muito pautado realmente em como a gente enxerga projeto no ambiente escolar. E é bem interessante porque quando a gente fala de trabalhar por projeto, toda a nossa atividade pedagógica, toda a nossa trilha pedagógica vai ser pautada no projeto. Então, o projeto é o começo, o meio e o fim, né? Então, tudo que a gente entende como objetivos de aprendizagem, como desenvolvimento de competências, leituras, escritoras, habilidades dentro da área de Humanities e também isso vai permear na escola também nas outras áreas como STEM ou Expressions. Então, quando a gente tem um projeto, tudo isso acontece pelo projeto. Então, o projeto ele é o começo, ele é o meio e ele é o fim. O que eu acho que é assim, uma diferenciação que eu acho muito boa e que eu acho que ajuda as pessoas a entenderem melhor. Quando você trabalha com projetos, você trabalha com coisas que são extracurriculares, né? Você tem as aulas tradicionais, você tem lá o conteúdo tradicional e aí, de repente, você interrompe essa rotina e traz alguma coisa nova. E essa coisa nova geralmente é um projeto. E aí, vamos mexer lá na praça da esquina, vamos melhorar o prédio aqui da escola, tornar as coisas mais ecológicas, enfim, tipo, não estou desmerecendo isso, acho isso muito legal, acho isso muito válido. Acho que cada vez mais escolas podem adotar isso e devem adotar isso, mas é diferente do trabalho que a gente faz. O trabalho que a gente faz, ele não tem as aulas tradicionais, ele não tem
os conteúdos, né, da forma como normalmente uma escola tradicional organizaria, né? É tudo dentro do projeto e tudo dentro de uma proposta de integração entre as áreas, né? Então a gente não tem na Camino, por exemplo, aula de história, né? A gente tem aula de social studies, né? Que envolve história, envolve geografia, envolve sociologia, envolve filosofia. A gente não tem aula de português, a gente tem aula de linguagens, né? E dentro do projeto, tudo conversando com o projeto. E né? é justamente essa integralidade que permite a riqueza do projeto, que permite a riqueza, a diversidade também das habilidades que a gente está desenvolvendo ali. Né? E isso tudo é, de certa forma, guiado pelos alunos, pelos nossos estudantes. E aí a gente vem essa formação integral, né? Então, o que é informação integral? Como que a gente pensa a formação integral? Né? Essa integralidade entre as áreas vai fazer com que o nosso estudante desenvolva habilidades, não só habilidades que a gente precisava, né, antigamente, que agora que a gente está caminhando para o século XXI, são habilidades que se tornam necessárias, né? E que são trazidas a partir das demandas socioemocionais, das demandas de rotina, das demandas do contexto deles, né? Então, isso é extremamente interessante, como eles também trazem essa riqueza, essa construção junto com a gente na mediação, na construção do projeto. E aí, eu quero recordar com você uma coisa muito bacana, que é assim, como que essa expedição que a gente fez no Grade 9, né, nesse bimestre, ela surgiu. Né? A gente tem uma reunião anterior, né, à decisão do projeto. Essa reunião é uma reunião de desenho mesmo, de conteúdos, né, que podem ser colocados no projeto, objetivos de aprendizagem, e é um desenho mesmo, né? A gente vai ali arquitetando, né, como que a gente pode pegar todos aqueles temas que são importantes e que a gente já percebe na turma, né, porque tem uma experiência anterior, do ano anterior, então essa experiência ela é recuperada. Os professores que trabalharam com os estudantes vão trazer, né, coisas sobre a turma, características da turma, coisas que estão fortes, né? A gente que gosta de falar de axé, né? Qual que é o axé que está vibrando na turma naquele momento, né? Qual que é o axé? E o axé, nessa turma do Grade 9, era muito essa coisa do ativismo social, intervenção, de mexer com a realidade, de falar sobre o país, de mudar as coisas, né? E também uma ânsia muito grande para eles se colocarem dentro disso, né? Dava um pouco a sensação, mesmo nas primeiras aulas, que eles tinham muita coisa para falar, mas eles não sabiam como falar e onde falar. E eu acho que isso foi decisivo, né, para a gente poder montar a expedição, porque a gente realmente, né, colocou lá um monte de coisas do currículo, um monte de objetivos de aprendizagem. Esse eu acho que é um desafio, né, muito grande, né? Porque quem trabalha por projetos precisa fazer isso, precisa fazer essas pontes e essas ligações. E nem sempre isso é fácil. A gente aqui na Camino não tem todas as respostas, mas a gente tenta fazer. E aí eu acho que tem uma experiência muito legal para trazer sobre isso, porque você já trabalhou, inclusive, em outros lugares e você tem essa integração para, né, poder trazer aqui de exemplo aqui para a gente. Então, quando você menciona o ativismo, né, dos estudantes, também me faz pensar que Humanities, um dos principais desafios da área de Humanities é fazer com que os nossos alunos sejam indivíduos ativos na sociedade. O que é que eles precisam para se tornar ativos na sociedade? Né? Eles precisam de reflexão sociohistórica, eles precisam de um entendimento de sociedade, eles precisam das línguas, né? Da língua portuguesa para se expressar no seu próprio país ou para produzir conteúdo no seu próprio país. As línguas espanholas e inglês principalmente, para conseguir acessar informação, tecnologia, tudo que é produzido no mundo, né? Literatura, cultura, acessar a cultura através do inglês, pensando no inglês como língua global, né? Pensando na Camino como uma escola trilingüe. Então, Humanities tem esse grande desafio, né, de fazer com que o nosso estudante ele seja protagonista, né? Ele alcance o protagonismo no seu processo de cidadania, né? Como cidadão ativo na sociedade. E os nossos alunos deram um show, né, de protagonismo e ativismo social. Aí, voltando
um pouco aqui, um passo atrás, né? Antes daí, porque a gente fica empolgado para falar do resultado, né? Mas eu acho que é legal a gente mapear um pouco esse caminho, né? A gente olhar para o caminho, né? Porque não é tanto o resultado que importa, é o caminho, é a trajetória que a gente traçou para chegar lá. E aí eu fico recordando assim, que a gente falou assim, olha, a gente poderia trabalhar com identidade nacional, poderia trabalhar com memória. E aí surgiu, de repente, uma questão que era o apagamento de memória e as vozes que eram apagadas na sociedade, desde quando que elas eram apagadas na sociedade, por que que elas eram apagadas, né? Por que que elas não faziam parte do projeto de nação, né, que a gente tinha no Brasil? E isso tudo veio emergindo, né, com o grupo todo e com outras pessoas, inclusive, participando. E foi muito bacana, né, chegar num consenso ali do tipo, a gente vai trabalhar isso aqui. E isso aqui é muita coisa, gente. Isso aqui é ditadura militar latino-americana, é a história do bairro da Liberdade, é a questão da memória, né? É a questão dos grupos excluídos, né? É a sociologia pulsando ali, né? Nos grupos que querem se fazer ouvir na sociedade e não tem espaço, né? E isso tudo foi aparecendo de uma forma muito orgânica, muito natural. A gente foi mapeando tudo isso e foi traçando, né, a rota. Mas em algum momento os alunos precisam entrar, né, no processo. Então a gente precisava trazer os alunos, né, para o processo. E é muito legal que a gente pensa num caminho, mas esse caminho ele pode mudar ao longo do projeto, porque a gente pode também perceber que os estudantes eles estão pulsando para o outro lado, né? Que o axé caminhou para uma outra direção. E aí a gente poderia trazer isso, né, de uma outra forma, ou de repente repensar aquilo que a gente pensou pela primeira vez. Então isso foi muito legal, né, no Grade 9, porque eles foram, né, recebendo tudo que a gente foi trazendo de uma forma muito natural, de uma forma muito orgânica. Então a gente já tinha percebido logo de primeira que a gente tinha acertado, né? A gente tinha feito uma leitura muito boa ali do grupo e o grupo muito sensibilizado, né, com as questões que foram emergindo. Então foi natural, né? Eles receberam assim de uma forma muito natural. E aí a gente já pode falar um pouquinho do slam. Como é que apareceu a ideia do slam? Nossa, e aí foi uma conversa, né, que a gente estava montando realmente a expedição, e aí quando a gente está montando a expedição, a gente leva em consideração vários elementos, como o perfil da turma, que já tinha esse perfil de uma turma que se engaja pelo ativismo social, né, por questões sociais, por reflexão dos pontos sociais. E aí, nesse momento, você mesmo trouxe essa ideia, né, do slam, né? A gente tinha também o Maicon, que trabalhou junto com a gente durante toda a expedição, dando uma orientação mais literária, vamos dizer assim, porque é um cara que produz também a slam, é o escritor sem história. E assim, os alunos tiveram esse engajamento, né, durante todo o processo. Então, assim, foi uma trilha, né? Então, a gente partiu por um processo de sensibilização, entramos num processo de compreensão também. Eles conseguiram entender, né, qual que é a relação entre memória e identidade. Uma não está dissociada da outra. E o quanto entender que o processo de memória, de construção de memória, forma a identidade. Eu não consigo reconhecer quem eu sou se eu não tenho memórias sobre mim. Então, eles passam por esse processo, começam a se reconhecerem. Então, eles passam por esse processo e, a partir daí, a gente dá sequência à trilha do projeto e aí eles começam a entrar em contato com o slam. E o que eu achei muito legal é que não tinha nada do slam na cabeça deles. Eles não sabiam o que era. Então a gente teve que apresentar para eles. E eles olharam para aquilo e falaram assim, isso é muito nítido para mim, assim, essa memória acho que nunca mais vai apagar da minha cabeça, que é assim, mas é uma poesia da periferia, é feita por pessoas negras, pobres, LGBT, pessoas envolvidas em política, né? A gente não é nada disso, né? A maioria de nós aqui não tem né, esse background aí. Então, o que a gente vai fazer nisso? Será que a gente tem direito de falar? E aí, como é que a gente elaborou isso daí? Nossa, aí a gente já começa a perceber que eles entram num processo de reflexão e que a sensibilização funcionou a partir do momento que eles vêm com esse questionamento, né? Então, olha, houve uma compreensão aí. Eles realmente trazem esse questionamento e a gente começa a direcionar eles para que eles usem o slam ou a literatura, a arte, como forma de expressão ou como um voz, né? Como processo ativo na sociedade. E a partir desse momento a gente começa a perceber
que eles começam a entrar em contato com suas próprias identidades. E a partir desse momento a gente vê que as poesias começam a surgir. Ou seja, existe inquietações dentro deles. Existe uma identidade ali que precisa ser expressa e que isso começa a se construir a partir da poesia, da arte, da literatura, da escrita. Então, acho que esse foi o ponto mais sensacional e que eles conseguiram superar em diversos momentos e conseguiram alcançar no sentido de que a voz deles poderiam estar trazendo determinados grupos a reflexões. Né? Mesmo não fazendo parte daquele grupo, eles trazem grupos a reflexões. Total, porque eu me lembro que teve um encontro, né? Que foi o momento que eu trouxe uma fala de Djamila Ribeiro, e a Djamila Ribeiro deu assim a chave pra gente resolver. Porque tem uma fala dela que ela diz assim, todo mundo tem lugar de fala, até o branco, hétero, enfim, tipo, rico e tal, ele tem lugar de fala. O grande problema é ele achar que esse lugar de fala dele é o lugar de fala normal, né, entre muitas aspas, né? Enquanto que os outros lugares de fala das outras pessoas são lugares de fala menores ou que têm menos poder. Agora, se ele fala do lugar do branco, hétero e rico e da sociedade e tal, e ele fala desse lugar, né, e ele reconhece que esse é um lugar, mas que ele está consciente de que existem questões e que ele também quer apoiar questões, está tudo bem. É isso, né? Então, legítimo, mas não é monopólio, né? É legítimo, porque você está lá no apoio, mas você não está representando, né? Então é óbvio que eu não posso representar uma pessoa negra não sendo negro, né? Mas eu posso apoiar as causas, né, que essa pessoa negra ela defende ou que as pessoas negras em geral, né, apoiam. Eu posso estar ali. Né? Eu posso usar a minha voz para engrossar, né, o número de vozes que está ali apoiando aquilo. E aquilo acho que foi uma chave para eles. Né? E esse trabalho que nós fizemos em conjunto, né, de sensibilização, ele foi muito legal. Porque ele acessou coisas muito profundas, né, neles e uma vontade de colocar, né, aquilo para fora. Sabe? Eles começaram assim, eu acho que teve uma aula que foi assim, para mim foi um turning point, que foi a aula que eles viram os poetas de Islã mandando ver, né? E vocês trouxeram essa aula numa metodologia ativa que é muito legal, que é a rotação por estações, né? Então, em cada estação, eles viam um poema, eles tinham que identificar o que era aquilo, o que aquele poeta estava sentindo, né? E a partir daquela aula, eles se sentiram capazes de produzir, né? Os próprios slams. Então, isso é muito legal, porque eu acho que foi assim, uma trajetória que a gente idealizou, que a gente pensou e tal, de fazer com que eles conseguissem encontrar a própria voz. Eu acho que esse é que era o ponto, entendeu? Como que a gente faz eles encontrarem a própria voz? E o mais legal é que eles encontraram. Isso é o que é o mais legal. É verdade. E aí, Rafa, para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho do dia, né? O grande dia. A grande culminância. A grande culminância do projeto, que não é o mais importante, mas foi muito legal. Né? Foi muito legal. Sim. Eles já tinham achado a voz, mas foi legal trazer um evento, né? Para poder exemplificar isso, mostrar para a comunidade toda da escola, e, enfim, quem mais quisesse lá para assistir. E foi um baita evento, né? A gente conseguiu trazer poetas, né? Com a ajuda do Maicon, enfim. Isso. O Maicon trouxe o grupo dele, né? Que faz o Slam, os Slammers, né? E foi muito legal, né? E eles foram pro palco e teve música e teve, né, a escola toda assistindo, todo mundo bateu palma e foi um momento, assim, uma energia muito grande, uma grande troca, né, também de energia, pessoal do Slam que veio da escola pública, troca de escolas, né, troca de realidades, a troca de poesia, né, troca de escrita. Então, os alunos ali fizeram as suas identidades representadas. E aí a gente teve também o Thiago, né, e a Luísa, que trouxeram performances incríveis. A Luísa tratando aí do papel da mulher e todas as angústias que as cercam em relação a isso. O Thiago tratando aí da posição do negro na sociedade. Então, a gente viu aí não só isso representado na escrita, mas também na performance. Eu estou muito contemplado. Queria te agradecer, né, que você veio aqui para bater esse papo comigo e que a gente possa deixar aqui registrado, né, o quanto que o trabalho
por projetos. Ele funciona muito, que ele é um baita desafio, é muito difícil de fazer, mas é muito possível e muito prazeroso, né, quando a gente consegue encontrar um grupo tão bacana, né, como foi esse grupo aí do Grade 9. Com certeza. Muito orgulho de estar com você no projeto, professor. Meu prazer, professor. E foi isso, caminantes! Esse foi o primeiro episódio da Rádio Camino. Se você quiser ficar por dentro do que tá rolando aqui na escola, acesse o nosso site caminoschool.com.br e nossas redes sociais, @camino.school. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia, em todas as plataformas digitais.